Rogério, hoje, como eu disse, faltando 35 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, e a nossa última conquista foi em 2002, né? 2002. E você estava me dizendo que você viu um documentário sobre isso. Conta um pouco pra gente desse documentário. Vamos lá. Para vocês ouvintes, tem uma plataforma chamada Netflix, para quem não conhece ainda, né? A maioria conhece. É uma plataforma de filmes e documentários. Faz coisa aí de 15 ou 20 dias, aí, um mês, que lançaram esse documentário nos bastidores da Copa de 2002, da seleção brasileira. Lá fala o Belletti, lá tem a fala do Ronaldo, do lateral carequinha lá, desculpa, esqueci o nome dele. Cafu fala, Denilson fala, Roberto Carlos fala, e contam todo o histórico que a seleção passou, né, para chegar até lá. E é incrível que durante a classificação de volta foi um maior perrengue para a seleção conseguir chegar para a Copa 2002, porque teve Emerson Leão como técnico, teve Luxemburgo. Exatamente. Teve uma confusão, uma coisa difícil, e a seleção precisava, para carimbar a ida para a Copa que é Japão, Coreia, né? Japão e Coreia. Precisava ganhar da Venezuela. Sim. Entrou num jogo desesperador, precisando ganhar da Venezuela. Lógico, goleou, aí foi aquela festança, já tava o Filipão lá. O Filipão já estava na reta final. Comando, né? Na reta final. E assim, tem toda aquela história do Ronaldo, do Ronaldinho, do R9 lá, o fenômeno, que se machucou, era dúvida. E o Filipão apostou no Ronaldo, e teve aquela polêmica de leva Ronaldo, não leva Romário. Aí explicou-se por que Filipão levou o Ronaldo. Não levou Romário. Não levou Romário, porque Romário era um cara mais genioso, difícil de lidar. E o Ronaldo Fenômeno é uma pessoa completamente maleável para se falar. Então, aquela conversa de vestiários que a gente falou outro dia aqui, Divaldo, que faz a diferença, né? Que tem, com certeza. Tem jogador que tem lá seu gênio mais difícil e muitas vezes não consegue juntar todo mundo por causa do gênio mais difícil. Não que o jogador seja um jogador ruim, não. Às vezes o próprio gênio do jogador também tem umas dificuldades aí, né? Mas é legal que a seleção brasileira de 2002 chegou lá na Coreia e Japão, não era a seleção não era a seleção. Lógico, o Brasil quando vai para uma Copa sempre tem um dos candidatos ao título. Candidatos ao título, Mas quando ele chegou em 2002, não era tanto que o próprio, eu não sei se é o Denilson ou o Cafu que fala que nos treinos nem a mídia estava indo quase lá. Era muito pouca gente. Na época houve mesmo que as pessoas, os jornalistas que cobriam a seleção brasileira, eles não confiavam numa possível conquista. Não confiavam. Né? E o Filipão mesmo, ele começou a fazer moldar os atletas. A família escolar que ficou famosa. Ficou famosa pela família escolar. Ele conseguiu juntar todo mundo. E é incrível o que o Belletti fala. O Belletti tem uma participação muito grande nesse documentário, que ele fala algumas coisas muito interessantes. Falou, olha, eu estava como reserva, mas eu tinha que fazer papel de adversário para fazer quem é o titular estar bom pro jogo. Olha que coisa interessante. Isso sim é time, né? E ele falou uma coisa que a gente, Divaldo, a gente que acompanha futebol, é o óbvio que ele falou, né? Jogador de seleção, se não tiver moldado, não tiver cabeça, não tiver estrutura, não adianta, não vai. Tem que ter um mental de seleção brasileira. Sim. Jogador que não tem um mental de seleção, não adianta, Edivaldo. Eu lembro uma vez aqui, eu esqueci, como chama aquele técnico do União que foi pro São Bento? O Edson Vieira? Edson Vieira. Me trouxe a memória do Edson Vieira. É incrível que pareça, né? Como a gente traz pra cá, pra nossa casa, tudo isso que a gente acaba vendo, né? É muito comum o futebol, seja lá no top, o primeiro de linha, o time que tá mais faturando, mas algumas coisas são comuns em todas as séries. Não muda. E como é que é? Edson Vieira. O Edson Vieira. Eu lembro duas coisas que eu gostei do Edson Vieira que me provocou admiração nele, né? Na época. Primeiro, quando ele estava, não foi a última passagem, porque ele tinha um contrato assinado, mas acabou não vindo, foi pro São Bento, né? Sim. Algo assim, acho que vezes anteriores. Ficou 2-3 dias aqui, foi pro São Bento. Foi pro São Bento, não foi dessa vez, foi vezes anteriores. Ele estava sendo demitido do União. E ele foi lá por Lente Esportiva. Demitido. Eu achei que ele não vinha, mas ele foi lá e falou. Ele falou, é o seguinte, tem contratação que o clube faz,
A gente sabe que tem muito de investidor que leva jogador, empresário. Infelizmente, esses times de série A3, A2 e vai caindo aí, tem muito empresário que coloca, né? Coloca o jogador para jogar e todo distribui uns troquinhos lá, todo mundo ganha presidente, ganha técnico. Tem essas histórias que a gente sabe. No meio do futebol tem isso. Tem isso. Ele falou uma coisa, falou o seguinte: não adianta, tem jogador que o mental dele é A3. Tem jogador que é A2. E tem jogador que é só da A1. E ele falou, falou, cara, não adianta, eu não consigo trazer todo mundo pra série que eu tô. Tem jogador que não vai entrar no... O desempenho é diferente, Edivaldo. Sim, sem dúvida. É diferente. Então, a gente quando fala de seleção lá de Belete, o que ele falou me lembrou dessa fala dele. E isso é muito verdadeiro, né? Então, o que o Brasil lá de 2002 acabou fazendo foi consolidando todo o grupo, Edivaldo Silva, e que acabou levando para o resultado, né? E é interessante que da Copa de 2002 eles contam histórias da de 98. Tá lá o Ronaldo, tá lá o Roberto Carlos falando da crise do Ronaldo, comentam muito da falta de liderança, porque parece do Zagallo naquele momento da decisão. Tem que falar, Ronaldo, você não vai para o campo. E enquanto o time estava indo para o jogo de 98 na final contra a França, o Ronaldinho estava lá fazendo o exame de ressonância magnética, mas não tinha afetado nada. Isso. Então os jogadores foram completamente abalados para a final. Eles foram preocupados. Toda a preparação que tinha sido feita, eles ficaram abalados, porque o Ronaldinho falou, olha, o Roberto Carlos salvou minha vida, porque ele meteu o dedo na garganta dele para puxar a língua para fora. Estava tendo convulsão. Então, assim... E eles falam assim muito Zagallo falhou na final de 98. Porque o Ronaldo chegou e falou, vou jogar. Ele falou, não, você não vai jogar. Edivaldo Silva, uma pessoa acaba de ter uma confusão, você vai correr 40 km? Não vai. E colocaram o Ronaldo em campo. Colocou. Tanto que mostra uma imagem do Ronaldo, que ele leva um choque com o goleiro francês, que todo mundo entra em desespero. É incrível, a gente não percebe, né? Mas depois, quando mostraram a imagem eles comentando, se você visse a comissão técnica e os médicos, o pavor deles com o Ronaldo, que ele caiu no chão lá e ficou meio lelezinho. Meio grog, né? Meio grogzinho. Então é interessante a gente ver esse documentário dos batizadores de 2002, que eles trazem histórias de 98, porque o Roberto Carlos comentou o seguinte nas preleções, falou, gente, eu não quero chorar de novo, vamos em cima, porque ele estava lá em 98, né? E ele acabou vindo para a Copa 2002. Ele falou, eu não quero chorar de novo. O Belete falou muito. É legal, muito interessante o comentário do Belete, né? Você vê jogadores que atuam, vamos dizer assim, nos bastidores, que são os reservas, que acabam fazendo a diferença no grupo. Jogador experiente, rodado, né? Experiente, rodado, né? Então, é interessante esse documentário. Eu sugiro para você, ouvinte, que está com a gente, vai lá no Netflix, assiste os bastidores da Copa 2002 do Brasil, né? Tô dando um spoiler aqui, falando toda a história. Mas é legal isso. Mas é legal vocês irem lá e assistir e ver o que é, né, a seleção. E para finalizar, né, esse documentário, na preleção para a final contra a Alemanha, que é legal, vou até completar aqui, nesse documentário, eles pegam os principais jogadores dos times adversários que jogaram contra o Brasil e eles comentam, Edivaldo. É muito interessante. E o principal, o Oliver Kahn, que foi jogador da Alemanha, o goleiro, né? Que a FIFA cometeu um erro absurdo. Que elegeu ele... Elegeu antes dele da final. Ele deu aquela queimada de roupa. Ele falou, ó, meu único erro da Copa. Eu bateu aquela bola, não consegui pegar, e quem tava lá? Ronaldo. Aí não tinha jeito. Ele falou. Eles comeram de uma forma que é absurda, né? O gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra, que ele bate lá do meio do campo e vai lá no ângulo. Eles falam, gente, o Brasil tem umas coisas absurdas que o mundo jamais vai conseguir o que o Brasil tem, né? Com certeza. É interessante isso, da ginga do jogador, de tirar o tal do coelho da cartola na hora da jogada, que só o brasileiro tem. Isso é nato do Brasil, é nosso, não adianta, é do nosso DNA, fazer aquelas jogadas que sai do imaginário, sai da lógica, né? E o Brasil acabando tirando o coelho da cartola nessas jogadas. Então, Edivaldo,
Esse é o legal. Eu sugiro que vocês assistam, né? Por que a gente está comentando? Porque semana que vem acabou a eleição, votou, elegeu fulano de tal, sei lá quem vai, já vira a chavinha e começar a falar de seleção. Seleção. Então, diferente de tudo que a gente viu em 2002, de todo esse caos que o Brasil passou, que chegou até a final e acabou assim... É legal o que foi sendo construído durante os jogos, né? A confiança, a conversa do Filipão. E só para encerrar do documentário 2002, né? Quando você imagina que a preleção de um técnico para o time que ia entrar em campo na final contra a Alemanha, Filipão não falou uma palavra. Nada. Ele pegou uma fita cassete da época, vamos dizer assim, e soltou um vídeo do torcedor brasileiro. Nossa. Da torcida brasileira. Então, entrevistar o pessoal de rua, cada um falava o nome de um jogador. Então, assim, o próprio Roberto Carlos falou, ó, ele simplesmente colocou a torcida do Brasil para falar com a gente, ele não falou nada. Deixou na mão do torcedor. Deixou na mão do torcedor, todo mundo aparecendo aquelas, lógico, festejando o Brasil, comemorando com as vitórias do Brasil, dos gols. E o Roberto falou, cara, precisava mal o quê? Então eles viram, é muito diferente a realidade que a gente tem hoje, né, Edivaldo? A gente fala dos canais de comunicação, que você tem hoje o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem tudo que a gente sabe hoje. É assim, a seleção brasileira está indo muito mais à profundidade da informação do que antes. Com certeza. Hoje chega muito, tá na palma da mão a seleção brasileira. Então do teu celular você vai conseguir assistir um jogo. Sim. Né? Do teu celular você pode interagir com quem está transmitindo um futebol, com quem está transmitindo um jogo. Né? Mudou muito isso. Mudou. Então hoje a seleção brasileira está muito mais aprofundada para chegar para o torcedor do que antes de 2002. Sim. Gente, era só TV tubo ainda. Não tinha essas smarts, negócio maluco que tem hoje. Não tinha, não. Não tinha nada. Então, essa informação que eu trago para você, né? É uma seleção completamente diferente do que, lógico, do caos que estava em 2002 para que está chegando agora em 2022, né? O Brasil, nessas eliminatórias, ele foi uma pontuação histórica do Brasil, das eliminatórias. O time chega muito interessante, vai chegar tudo... O time está com um problema bom, né? Tem tanta gente boa, quem que eu vou levar? Dá pra escolher. Dá pra escolher. Então é isso, beleza, viu, Rogério? Um comentário que eu quero ver se eu consigo assistir. Eu vou ver se quem tem Netflix lá em casa, o pessoal lá em casa, eu vou falar pra instalar na minha TV lá, porque eu quero assistir, porque me interessou agora. Assistam, então, sugiro pra você que a gente fica até animado, viu, Edivaldo? É legal ver os bastidores, ver o que rola, o que acontece, né? Lógico, tudo de época, lá de 2012, estamos falando de 20 anos atrás. Né? Beleza.